Vamos lá fazer a correção do estudo do dicionário da atividade da página 64, entendendo um pouco sobre o dicionário, que ele apresenta diferentes significados de uma palavra. Então, na língua portuguesa, muitas palavras elas podem ter mais de um significado para apresentar esse significado de modo claro ao leitor. Os dicionários são estruturados como no exemplo a seguir. Então, aqui nós mostramos o que? A questão da palavra, da unidade, que abre uma verbete, que pode ser uma palavra, uma expressão, uma abreviatura. Então, aqui a palavra casa, que é a palavra, ou seja, o que abre a unidade. E o verbete é o conjunto de informações contido em uma entrada de dicionário. Então, aqui nós podemos ver que a palavra casa, ela tem vários significados, certo? No dicionário também, para ter o melhor acesso, ele é organizado de forma em ordem alfabética, sempre começando da primeira letra do alfabeto, todas as palavras com A, com B e assim sucessivamente. Então, em uma verbete, a verbete é o quê? É o conjunto de informações contida no início, ou seja, na entrada do dicionário. Então, em uma verbete, cada um dos significados de uma palavra ou expressão é chamada de acepção. Ou seja, na frente de cada significado há um número. Então, vocês podem perceber que na frente de cada significado existe a numeração. No caso aqui, vocês estão vendo 12 significados em relação aqui à palavra casa. Então, quanta acepção tem a palavra casa nesse dicionário? Então, de acordo com a numeração, são 12 acepções, né? Então, releia, a segunda questão, releia esse trecho do texto, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. A casa era tão grande e complicada, tão cheia de esconderijos, que ela pensou que teria tempo de dar uma espiada e se esconder em outro lugar. Então, qual sentido da palavra casa no dicionário mais se aproxima do que foi empregado no trecho do conto? Então, de acordo com o sentido, a acepção, na acepção 1, ela diz que qualquer construção destinada a ser habitada, moradia, morada ou residência. Então, o sentido da palavra aqui no dicionário, do qual foi empregado esse texto aqui, ele corresponde a essa informação. Na terceira questão, leia essa tirinha desse gatinho, uma Garfield. Ele diz assim: bom dia, ratinho. Bom dia, gato. Sinta-se em casa, ele com prazer. Mas primeiro vamos às regras. Então, o que Garfield quis dizer ao usar a expressão sinta-se em casa? Então, ele quis passar uma sensação de conforto para o ratinho se sentir como se estivesse em sua própria casa e ficar à vontade. Então, na letra B, qual é a atitude do ratinho logo após a fala do Garfield? Então, vamos lá, o que foi que vocês colocaram? Que o ratinho, ele se sente à vontade demais e pega o ursinho e o pote da comida do Garfield. Então, na letra C, no último quadrinho, o Garfield parece ter mudado de ideia sobre deixar o ratinho se sentir em casa. Em sua opinião, por que houve essa mudança? O Garfield, ele quis ser educado, mas não esperava que o ratinho realmente fosse se sentir tão à vontade
para pegar seu ursinho e seu pote de comida, né? Então, na questão D, diz, quando alguém diz para se sentir em casa, você faz exatamente o que costuma fazer em sua própria casa? Por quê? Não, pois entendemos que essa é uma expressão de gentileza que não deve ser entendida literalmente, certo? Aí, concluindo aí a atividade da página 65 sobre os diferentes significados de uma palavra.